Senhor falou conosco desde o início desse culto. Aquilo que o Senhor gerou no meu coração, Pedro citou aqui como um grande homem de Deus, um profeta de Deus. Há oportunidades no processo. Quem aí está passando por um processo difícil aí? Dê um glória aí. Eu creio que todos estão passando um processo que não é fácil, né? Pensa um pouquinho aí. E o Pedro citou aqui sobre o processo da mulher do fluxo de sangue. Dá uma baixadinha no ventilador para mim, por favor. Essa mulher do fluxo de sangue passou por um processo difícil, processo doloroso, mas ela aproveitou a oportunidade. Ela teve a oportunidade de tocar na orla do Senhor e ela aproveitou essa oportunidade. Mas não foi fácil o processo. Eu queria falar um pouco mais sobre isso. Eu pesquisei um pouco qual o significado de processo. Processo é uma palavra com origem no latim procedere, que significa método, sistema, maneira de agir ou conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo. Relativamente à sua etimologia, processo é uma palavra relacionada com percurso e significa avançar ou caminhar para frente. Se você está no processo, o objetivo é caminhar e olhar para frente. Existe um objetivo para esse processo, amém? É doloroso, mas há um objetivo. E qual é o objetivo do processo? O Senhor falou muito comigo durante essa palavra. O Senhor gerou muitas coisas dentro do meu coração. Porque antes mesmo de eu pegar essa palavra, o pastor Felipe tinha esquecido de mandar para mim a escala lá, mandou um pouquinho em cima. E assim, quando ele falou para mim sobre a palavra que eu iria ministrar, eu passei por um processo. E esse processo não foi fácil. A partir do dia que ele falou, você vai ministrar sexta-feira, minha filha já ficou ruim, eu fiquei ruim, minha rinite começou a atacar, fiquei ruim. Minha esposa também não estava muito bem também. Então a gente passou por um processo. Então a palavra ela se torna vida primeiro em nós, para depois fluir para a igreja. E os objetivos do processo é te conduzir ao propósito, te conduzir ao alvo, transformar sua mentalidade, gerar fé, estreitar nosso relacionamento com Deus e gerar em nós perseverança, caráter aprovado e esperança. Esse é o objetivo do processo. E o que o processo gera em nós? O processo gera marcas. Quem aí tem marcas de um processo? Eu creio que todos têm marcas de um processo. Gera também dores, aflições, choro, tristeza, medo, insegurança, falta de fé. E também, no meio do processo, você passa por um deserto. Então essas marcas aí estão doendo, não está? Não está, igreja? Esse processo é doloroso. Mas há oportunidade no processo. A Jéssica foi grandiosamente usada por Deus em colocar na imagem ali. Até o pastor Felipe lembrou do processo aí dele de conversão a Deus. Se você vê, antes mesmo da porta, há um ambiente escuro, há um ambiente sem vida, e pós há uma porta. Ao você olhar, é pequena a imagem da porta, mas ao você entrar por essa porta, há algo grandioso para você viver lá. E a Bíblia diz que há passos verdejantes para nós andarmos e vivermos em Cristo. Então hoje você vai entrar por essa porta, amém? Glória. Então o Senhor falou muito comigo sobre oportunidades que há no processo. Assim como essa mulher do fluxo de sangue, ela poderia ficar estagnada ali, ainda sofrendo ainda tempos e tempos, mas ela aproveitou a oportunidade.
Ela sabia que o Senhor passava por ali. Ela falou, não vou perder essa oportunidade de pelo menos tocar nele. E ao tocar saiu virtude dele. Então você tem a oportunidade de tocar o Senhor nesta noite. Você tem a oportunidade, neste processo, de viver algo novo. Amém? E as oportunidades no processo, eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios 5. Efésios 5, 15. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Vou ler novamente. Aproveite ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. E ali mais adiante diz, para nós não se embriagarmos com vinho, mas enchermos do Espírito. Então o Senhor nos dá oportunidade. Todos os dias nós temos oportunidades. É muito forte essa palavra. Nós devemos ser cuidadosos e não viver como insensatos, ser sábios e aproveitar todas as oportunidades. Um grande homem de Deus falava muito para mim sobre isso. Aproveite bem todas as oportunidades. Aproveite bem todas as oportunidades. Eu não entendia muito bem essa palavra, mas ao passar pelo processo eu entendi que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então mesmo que às vezes você se coloca no processo, o Senhor ele contorna e te mostra que isso ainda coopera para o seu bem. Ele te leva a cooperar para o seu bem, mesmo que você errou, mesmo que você falhou. O Senhor te dá a oportunidade de viver algo novo nesse processo. Difícil enxergarmos motivação em dias maus. Não é difícil? Você ver o dia mau e enxergar uma motivação para você viver, para você avançar, é difícil. Mas um grande homem de Deus, apóstolo Paulo, nos diz em Romanos 5, 3. Em Tiago 1, 2 também diz: também nos alegramos ao enfrentarmos dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E a esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Então, para você ver que no processo o Senhor gera grandes coisas em você. Dentro de você é gerado algo grandioso. Como Deus é maravilhoso. Em você passar por momentos difíceis, momentos dolorosos, e o Senhor gerar algo bom dentro de você. O mundo aí fora não entende. Você passar por coisas ruins, muitas vezes, vai levar você a viver algo bom. E o Senhor, Ele gera isso em você. As dores e as feridas vão gerar cura. Então, a oportunidade é de receber a cura do Senhor. Eu quero dizer mais alguns pontos dessa oportunidade. As feridas do processo é a esperança para o que se encontra aflito. As feridas do processo é a esperança para o que se encontra aflito. Então, se você está ferido, glória a Deus por isso. Porque através das suas feridas cicatrizadas, geram cura em outras pessoas que estão sem esperança, que estão sem fé. Existem pessoas que precisam ouvir o seu processo. Elas precisam ver o seu processo. Não é diferente na minha vida. O processo que nós tivemos para ter a Alice hoje, nós tivemos 2 perdas. Foi dolorosa, foi difícil. Nós tivemos várias marcas, tivemos medo, tivemos falta de fé, falta de esperança. Mas o Senhor gerou algo em nós. Através disso fez a gente afunilar e estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. Fez a gente buscar mais dEle. Fez a gente se aproximar mais dEle. E entender que nós dependemos dEle. Não é sobre nós. Mesmo que a gente tente, mesmo que a gente se esforce. É igual eu falo para minha esposa, a gente chega num limite.
Eu aprendi com um grande homem de Deus também, que a gente tem que ter um passo aqui e um passo lá em cima. Então nós temos que entender que é necessário coisas nós fazermos, mas chega a um ponto que é só o Senhor Jesus. Chega a um ponto que nós somos limitados. Aí nós devemos colocar nossas limitações diante do Senhor. Senhor, aqui está a minha limitação, aqui está a minha dor, aqui estão minhas feridas, aqui está tudo que eu tenho. E o Senhor, Ele acrescenta. Ele coloca o chão onde não há. E eu quero citar aqui sobre algumas oportunidades que o Senhor nos dá no processo. Uma delas é ter paz. Como assim, cara? Ter paz em meio ao caos? Em meio à tristeza, em meio à angústia, em meio à aflição, como ter paz? No processo você tem a oportunidade de usufruir da paz que excede todo entendimento humano. A Bíblia nos diz em Filipenses 4:6: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Como eu me alegro no Senhor, por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Vai mais adiante. Mas o Senhor nos diz que Ele nos concede paz. E essa palavra, ela está no meu carro. Atrás do meu carro tem uma plaquinha e todos os passageiros que passam lá leem essa placa. Então, em dias difíceis, nós devemos orar ao Senhor. Para você ver, em todos os processos, o Senhor nos leva a buscar mais dele. Nos leva a ter intimidade com Ele. Porque Ele tem aquilo que nós precisamos nesses dias maus. E assim como é falado aqui, os dias maus é uma promessa. No mundo tereis aflição. Mas Ele continua dizendo, tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vencerão. Então o Senhor nos dá a oportunidade de vencer em dias maus. E mostrar que é possível vencer nesses dias. Outro ponto é a alegria. Salmos 126:5. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Então momentos de tristeza nos geram a alegria. Então se você está chorando, se alegre por isso, porque a alegria virá, a colheita virá. Enquanto você passa com as sementes, as suas lágrimas caem ao chão e traz vida àquele fruto. Então o Senhor está gerando em você a alegria. Outra oportunidade que o Senhor te dá de ser alegre nesses dias. Outro ponto é a força. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, em 2 Coríntios 12:9, o Senhor aperfeiçoa o poder dele em nossas fraquezas. Então aí está outra chave para você entender. Que em meio a esses dias de processo, dias dolorosos, aí que a força do Senhor pode se apoderar de você. Em meio à fraqueza, em meio à aflição, em meio à angústia, em meio ao dia mau, em meio a esses dias que o poder de Deus pode ser aperfeiçoado em você, em meio às aflições, em meio às angústias. Outro ponto, Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então o Senhor faz tudo cooperar para o seu bem. Outro ponto, o amor. A palavra do Senhor nos diz que o amor lança fora todo medo. Outro ponto, esse é muito forte, Lucas 21:12, a palavra do Senhor nos diz, o Senhor direcionando os discípulos, antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição, vocês serão arrastados para as sinagogas e prisões, e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. Essa, contudo, será a sua oportunidade de lhes falar sobre mim. Então, em meio a esses dias de processo, a oportunidade de você semear sobre o Senhor, de você declarar os frutos dele, de você declarar a manifestação do poder dele. O poder dele é manifesto em dias maus. O poder dele é manifesto em dias difíceis. É aí que nós entendemos que nós dependemos dele, que tudo vem dele, tudo volta para ele. Quando nós colocamos a nossa dependência nele, o poder dele vem sobre nós. Amém? Glória a Deus. Outro algo que o Senhor colocou em meu coração. Só viveremos uma vida significativa quando nossas cicatrizes apontarem para a cura recebida por Jesus. Não devemos temer ou tentar esconder o passado.
ele revela o velho homem que Cristo resgatou, transformou e continua sua obra de restauração. Outra palavra que o Senhor gerou sobre cicatrizes. Eu admiro muito o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus. E o apóstolo Paulo, ele era um homem maduro. Nós, como igreja, precisamos ser maduros. Nós precisamos entender que o processo faz parte, que as dores faz parte, que as aflições faz parte, que a angústia faz parte, que o dia mau faz parte. Então nós temos que ser maduros e entender que isso é um processo que Deus está nos levando a viver grandes coisas. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa maturidade. E ele diz em Gálatas 6,17: de agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. O apóstolo Paulo levava no seu próprio corpo as cartas, levava o evangelho, levava as boas novas, levava as marcas de seguir Jesus, a marca do processo, as cicatrizes do processo. O apóstolo Paulo levava e ele mostrava às pessoas. O apóstolo Paulo passou por grandes processos, um deles foi na prisão, e ele teve a oportunidade de desistir de tudo, pastor, assim como todos nós temos a oportunidade de desistir de tudo em meio ao processo. Você pode desistir e parar, pastor, com tudo. Vou parar em meio ao processo, eu quero desistir de tudo, porque está difícil, porque vai te apertar, mas você tem a oportunidade também de fazer algo novo, de mudar. E o apóstolo Paulo, em meio à prisão, ele adorou ao Senhor Jesus, ele buscou ao Senhor Jesus. Então você tem a oportunidade de fazer algo novo no processo, de mudar toda a trajetória, de abrir aquelas portas que foram na imagem aí e entrar para esse ambiente florido, para esse ambiente novo. Então se permita no processo ser maduro e viver algo novo no Senhor, pois o Senhor tem grandes coisas liberadas. A palavra do Senhor são chaves que abrem essas portas. Então você tem a oportunidade de entrar por essa porta e ver os passos, e andar em passos verdejantes, e ver como é florido este ambiente. E tudo está pronto, tudo está preparado. Basta você abrir essas portas, se permitir viver isso. Outro ponto que eu quero citar é algo que tocou muito no meu coração, eu pesquisando um pouco e lendo sobre isso. Diz ali que os soldados mais experientes, pastor, da época, em filmes, quando você vê, são os soldados que têm marcas. São os soldados que têm várias marcas de guerra. Então as marcas nos mostram o processo que nós passamos e quando nós vencemos ela. Então todos os soldados, quanto mais marcas, cicatrizes eles tinham, remete à lembrança de uma batalha. Então, olhe agora com seus olhos espirituais as marcas que você carrega em você, as cicatrizes que você carrega em você. Elas te trazem a lembrança das batalhas que você venceu. Você olha para a cicatriz, você olha para a batalha lá atrás, você fala: eu venci essa batalha junto ao Senhor Jesus. Essa cicatriz mostra que eu venci. Essa cicatriz mostra que foi curado. Essa cicatriz mostra que o Senhor realizou grandes coisas neste processo. E graças ao Senhor Jesus, o processo que nós passamos, sempre o Senhor me leva a oportunidade de falar desse processo, a falar das feridas que nós tivemos e mostrar a cicatriz. E as pessoas olham e veem: é possível ser curado? É possível ser curado em meio aos dias maus, em meio às aflições. Então o Senhor está te dando esta oportunidade de mostrar a sua cicatriz às pessoas e mostrar que é possível ser curado. E outro ponto que eu quero dizer, estava pesquisando um pouco mais e em uma cena do Rambo, eu não conheço muito bem, mas ao pesquisar eu vi, acho que os pastores aí conhecem mais antiguinho aí. E Rambo, um filme antigo, pastor conhece, pastor. Algo tocou muito no meu coração nessa pesquisa que eu fiz, mostra ali que Rambo, ele teve uma estaca que perfurou ele, que perfurou o abdômen dele, e ele prontamente retirou essa estaca, e ele pegou a pólvora que ele tinha da bala dele e colocou fogo sobre o buraco da ferida. Para você ver como que é forte.
Ele tirou a estaca, pegou a pólvora e colocou o fogo. E por que ele fez isso? Se ele não fizesse isso, ele não iria continuar a batalha. Ele iria morrer por uma hemorragia. É algo que o Senhor gerou em meu coração. O processo de tirar a estaca é o que? É expor as feridas. Tirar as estacas é expor as feridas. Hoje o Senhor está te dando a oportunidade de expor as suas feridas a Ele. O Senhor, Ele quer te curar. E Ele está disposto a realizar grandes coisas. Basta você expor essas feridas. Quando você vai ao médico, você não fala apenas, eu estou com dor na perna. É necessário ele ver a sua perna. É necessário ele tirar um raio-x da sua perna. O Senhor, Ele sabe aonde está doendo, Ele sabe onde está ferindo. Mas é necessário você permitir a cura. Olha como Deus é maravilhoso. Ele te dá a oportunidade de você permitir que Ele te cure. A palavra do Senhor diz, eis que estou à porta e bato. O Senhor, Ele pergunta para você, você quer ser curado? Ou você quer continuar, Adenilton, com a sua ferida? Você quer continuar, pastor, com a sua ferida? Ou você quer ser curado? O Senhor te pergunta nesta noite, você quer ser curado? E o outro ponto, colocar o fogo, é tratar a ferida. Tirar a estaca é expor as feridas, mostrar aonde dói, mostrar as feridas. Colocar o fogo é tratar a ferida, colocar o remédio. Então o Senhor, Ele quer que você exponha as feridas, que Ele hoje vai tratar. E para tratar essas feridas, lembra do metiolate lá atrás? Não ardia, não doía, só vai doer. Mas é um outro processo que vai te levar a viver grandes coisas. Então o Senhor, Ele quer tratar essa ferida. O Senhor, Ele quer trazer a cura por completo. Ele não quer colocar só um band-aid, Ele quer te trazer a cura. E pós a cura vai vir a cicatriz. E essa cicatriz vai gerar cura em outras pessoas. E nesse processo que Rambo passou, doeu, mas não realizasse, não tinha continuado a batalha vivo. Então, para você continuar na sua batalha, para você continuar nos seus dias vencendo as batalhas e vencendo as guerras, é necessário que você exponha essa ferida. É necessário que você permita que o Senhor te cure. É necessário que haja cicatriz, para que realmente você viva as batalhas com vida, para que você não morre no meio do caminho. Que em nossas vidas tenham marca da cicatriz curada pelo Senhor, para a honra e glória dele, e a motivação e a esperança para alcançar. Então nesse momento eu peço para que vocês coloquem de pé. Até aqui o Senhor me conduziu na palavra, e agora é um momento que o Senhor quer se relacionar com você e quer ver as suas feridas. É nesse momento que você precisa expor as suas feridas a Ele. É nesse momento que você tem que entender que o Senhor, Ele está disposto a realizar essa cura, mesmo que essa cura doa, mas ela vai te levar para algo bom. Existem caminhos para você percorrer, que é necessário você ser curado, e essa cura vem quando você expõe ela ao Senhor Jesus. Então nesse momento eu peço para que você feche os seus olhos. Eu peço para que você venha se conectar com o Senhor Jesus. Eu peço para que você esqueça tudo agora. Todas as aflições que ficaram lá atrás, peço que você esqueça. E você apresente ao Senhor aonde há dor ainda. Sabe quando você tem um machucado e ele ainda não foi curado? Ao você esbarrar em algum lugar, você lembra dele. Muitas vezes a gente tende a deixar as coisas com comodismo. A gente vai deixando ali, vai deixando aquela ferida. Não, deixa pra lá. Vamos viver algo para esquecer aquela ferida. Mas aquela ferida continua ali. Aquela ferida não foi curada ainda. E você se lembra dela quando alguém fala alguma coisa, quando alguém toca em algum assunto.
Ou quando você passa por alguma situação, quando você vê algo, isso te vem à memória, aquela ferida, e te dói novamente. E o Senhor, Ele quer sarar, para que realmente, quando tocar nesse assunto, ou quando você ver situações, ou quando passar por algo que te traga lembrança, você olhe para a cicatriz e veja: eu fui curado. O Senhor me curou dessa ferida. Não tenho mais o que temer, não tenho mais medo, pois o Senhor me curou. E através dessa ferida, outros são curados. Então, nesse momento, coloque ao Senhor essas feridas, apresente a Ele sem medo, porque o Senhor irá curar neste momento. Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti, Pai, nossas feridas, nossas angústias, ó Pai, aquilo que tem nos afligido, ó Pai, aquilo, ó Pai, que tem nos tocado, ó Pai, e todas as vezes que nos toca, Jesus, nos traz lembranças ruins, ó Pai, de uma ferida que não foi curada, Jesus. Senhor, eu clamo, Pai, neste momento, Senhor, vai de encontro a cada coração, Jesus. Vai de encontro a cada ferida apresentada diante de Ti, Jesus. Senhor, nós cremos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, nos trouxe aqui, Pai, nesta noite, para sarar essas feridas, ó Pai, para nos levar, ó Pai, a viver, ó Pai, nesses caminhos, ó Pai, de frutificação, Jesus. Existem caminhos, ó Pai, que nós precisamos percorrer, ó Pai, mas para percorrermos e entrarmos nesses caminhos, é necessário sermos curados, Jesus. Senhor, venha, Senhor, com o bálsamo, Pai. Toca, Senhor, sobre cada vida presente neste lugar, Jesus. Senhor, cada limitação, Pai, que os Teus filhos estão colocando diante de Ti, Jesus. Senhor, eu clamo, Senhor. Venha, Senhor, com o Teu poder, Pai. Senhor, a Tua palavra nos diz que o Teu poder, Pai, Ele se aperfeiçoa em meio às nossas fraquezas, Pai. Senhor, a Tua palavra nos diz que por Suas pisaduras nós fomos sarados, ó Pai. Senhor, o Senhor conquistou a cura por nós, ó Pai. Senhor, eu clamo, Jesus, que esta cura, Senhor, venha sobre cada vida neste momento, ó Pai. Senhor, a Tua palavra nos diz que a Tua unção, ó Pai, ela despedaça todo o jugo, Pai. Senhor, eu clamo agora, Pai, toda a fortaleza de Satanás, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que o inimigo colocou em mentalidades para desistir, ó Pai, para não se posicionar diante de Ti, para não apresentar as feridas diante de Ti, Pai. Eu dou uma ordem agora, Pai, que todas essas trevas, ó Pai, venham se calar agora, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Aonde havia medo, ó Pai, aonde havia medo, ó Pai, de se colocar diante de Ti e expor as feridas, ó Pai, com medo de doer novamente, ó Pai, com medo, Senhor, de sentir as dores novamente, ó Pai, e não prosseguir, ó Pai, para o alvo, Pai. Eu clamo, Jesus, que este medo, ó Pai, venha ser tirado agora, Pai, em nome de Jesus.